O Tribunal de Justiça de Minas Gerais irá realizar em junho próximo o primeiro mutirão do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belo Horizonte. Qual é o perfil dos crimes e dos réus que podem participar? É possível conciliar nesse tipo de demanda? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos começar com a juíza Flávia Bichel de Moura, que é coordenadora dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Flávia, muito obrigado pela presença da senhora aqui, mais uma vez nos atender no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, né, a oportunidade, né, de divulgar o trabalho do juizado. Prazer. Bom, e a você que nos acompanha, favor inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Flávia, qual que é a razão, então, dessa realização desse mutirão, que é o primeiro, não é isso, do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte? É uma iniciativa inédita, né? Sim, mas o grande propulsor, né, foi a pandemia, que em razão da pandemia nós atrasamos, né, deixamos de realizar muitas audiências por causa de fechamento do juizado, né? Ficou represado. Ficou represado, né? E os processos continuaram sem a realização das audiências durante um determinado período. E com isso atrasou muito a nossa pauta de audiência. Então era necessário pensar em alguma coisa para tirar esse atraso. Né? Na realidade é isso. Quais são as preocupações assim, do judiciário para realizar esse mutirão? Porque durante a pandemia não foi possível realizar porque não era presencial, não era possível fazer virtualmente. Sim, no juizado criminal nós tivemos um pouquinho de dificuldade nas audiências virtuais. Por quê? Por causa do público que não tem acesso à tecnologia digital. Né? Então acaba que nós não conseguimos fazer o número de audiências que nós precisávamos fazer. Fizemos sim, mas o número aquém do necessário. Entendi. E qual vai ser aí o período e a duração desse mutirão? Parece que vai ter um horário especial. Sim, aí nós pensamos no mutirão que não atrapalhasse o dia a dia do juizado, né? As audiências que estão acontecendo já normalmente. Então, esse mutirão será realizado no turno da noite, né, justamente para não atrapalhar as audiências em andamento. E também fazendo um número de audiências muito grande para realmente adiantar a pauta, quer dizer, né, nós vamos conseguir adiantar a pauta bastante tempo e, com isso, evitar a prescrição dos processos, que é o nosso foco. Quantos processos, quantas audiências a senhora espera que sejam realizadas nesse período para adiantar essa pauta aí? Nós estamos agendando 3.150 audiências. Serão realizadas 210 audiências por noite, né? Total de 15 dias, 15 noites. Então, serão agendadas. Aí depende de realização ou não, de encontrar a pessoa, tem vários... Entendi. Né? É uma demanda forte, uma grande mobilização que vai envolver quantos juízes, juízas, servidores, Ministério Público, Defensoria também? Sim, todo mundo. Né? Por noite, nós vamos ter trabalhando no mutirão 3 juízes, 32 servidores, porque nós vamos realizar 30 audiências de 30 em 30 minutos, ao mesmo tempo. 30 audiências de 30 em 30 minutos, né? E estamos com a parceria do Ministério Público, que vai estar presente também, e da Defensoria, né? Que não podemos fazer audiência sem nenhum dos dois parceiros. Então é presencial, não existe a forma híbrida nesse caso também não? Só presencial. Entendi. Doutora Flávia, agora vou falando agora daquele perfil, né, dos réus e dos casos que podem ser tratados nesse mutirão. São aqueles de menor potencial ofensivo? Sim, são os crimes, né, que a pena máxima é de 2 anos. Crimes ou contravenções, né, com pena máxima de 2 anos. Quais são os exemplos? Lesões, uso de droga, crime de desobediência, resistência, ameaça, crimes de trânsito, todos esses nós vamos poder fazer. Uhum. Como é que é esse processo no juizado especial? Porque a gente sabe que ele é caracterizado pela simplicidade, oralidade, celeridade. Como é que isso se processa nesse volume aí que a senhora disse? Essas audiências serão as audiências que a gente chama de preliminares. São as primeiras audiências que nós fazemos naquele determinado procedimento. Uhum. Né? Quando o procedimento chega para a justiça, a gente realiza essa audiência, para ver se a pessoa tem direito a um benefício, né, que a lei 9.099 dá o direito ao benefício da transação penal, que é um acordo que a parte faz com o Ministério Público homologado pelo juiz, para que o processo encerre naquele momento e não aquele autor do fato, como a gente chama, não responda a um processo criminal efetivamente. Ou seja, não há ação penal não há ação penal. E nem penalidade também? Não. Ou é alternativa, né? É alternativa. Ele vai cumprir uma determinada penalidade ali, uma medida alternativa proposta pelo Ministério Público, e ele cumprindo, o processo encerra e o nome dele fica limpo. Mas tem um sinal. Nos próximos 5 anos, ele não pode fazer esse acordo de novo.
Digamos que ele tem uma outra ação, aí essa outra ação vai para frente sem o direito a esse benefício. Essa intenção é para evitar uma sensação de impunidade? Isso, porque na realidade a gente fala que os crimes do juizado especial, muitos não têm muita conotação mais criminal, é muito problema social, né? Nós temos muito mais problema social do que criminal. Alguns são criminais, claro, mas é uma oportunidade que a pessoa tem de repensar aquela sua conduta. Né? Assim, opa, fiz uma coisa que deu errado. Recebeu um limite, Passei do limite, deu errado. Vamos repensar. Antes de você ter realmente uma ação penal que possa tirar a sua primariedade, ou mesmo uma condenação, né, de uma pena, ou alternativa, uma pena mesmo de restritiva de direito, de liberdade, ele vai repensar aquela conduta. Então é um chamamento para... Puxar a orelha dele, né? Puxar a orelha para acordar, né? Assim, opa, presta atenção no que você está fazendo, está errado. Sim, e o nome dele sai do sistema depois de definida essa transação penal, como a senhora disse aí, que é essa forma alternativa de evitar a ação, né? Isso, só fica no sistema no caso de um outro juiz. Se numa outra comarca, alguma coisa, ele comete outro delito, aí vai sair que ele teve no juizado e fez uma transação penal no dia tal, no histórico dele, né? No histórico dele, mas só entra dentro da justiça. Agora, esse tipo de pena alternativa que o senhor falou, seria o quê? Cesta básica, comunidade, serviço à comunidade? A maioria é prestação de serviço à comunidade, né? Nós temos grupos reflexivos, dependendo do tema, e tem também a prestação pecuniária, que não é bem a cesta básica, é uma prestação pecuniária que vai para uma entidade sem fins lucrativos. Entendi. Agora, nessa infração penal, há possibilidade de que seja uma agressão, quer dizer, há uma vítima, né? A vítima tem algum tipo de tratamento nesse mutirão? Como é que era conduzida essa situação dela? Aí vai depender. Nós estamos dando prioridade, como estamos analisando, né, os processos que podem ser mais rápidos. E essas audiências mais rápidas, como nós vamos fazer, o ideal é que seja com, a gente chama de ação pública incondicionada, onde que tem uma parte só, não tenha vítima determinada, a vítima seja indeterminada. Então, nós estamos dando prioridade para esse. Vai acontecer de ter alguns que não estão dentro da ação pública incondicionada, que tenhamos vítima e autor. Aí os dois vão ser chamados e nós vamos tentar fazer o acordo, né, entre eles, que antes da transação penal, no caso de vítima e autor, né, quando, digamos, uma ameaça, né, a gente tenta primeiro que eles façam uma conciliação. Entendi. E também o próprio juizado especial sugere, estimula essa forma rápida de solução desse conflito, seja como conciliação. E é possível conciliar nessas demandas? Sim, com certeza. A conciliação, ela existe e está só aumentando, né? Tanto a conciliação, a mediação que a gente utiliza lá no juizado e também a justiça restaurativa. Nós temos todas essas formas, né, de tentativa de conciliação dentro do Juizado Especial Criminal aqui de Belo Horizonte. E como experiência inédita, esse mutirão, ele pode se repetir em outras ocasiões ou daqui para frente, com a pandemia já quase sendo controlada aí, é possível que isso não seja mais necessário? Eu acredito que ainda vamos precisar de um outro. Esse nós vamos adiantar bem a pauta, mas ainda estamos com uma demanda represada que talvez precise. Entendi. Mais alguma questão a respeito desse mutirão que a senhora gostaria de adiantar, que a gente não observou aqui? Não, só uma observação que ele não será feito no Juizado Especial Criminal. Em razão do local, o juizado, o setor de conciliação ele é mais acanhado, nós estamos fazendo esse mutirão no Juizado Especial Cível, que fica no prédio da Francisco Salles. Santa Efigênia. Santa Efigênia. Entendi. Porque é mais amplo, né? Por causa da aglomeração, como é presencial, lá é bem mais amplo, então a gente tem um espaço melhor para poder fazer as audiências presenciais. E essa iniciativa aqui do tribunal em Belo Horizonte, ela pode irradiar para o interior? Há necessidade também de outros mutirões no interior de Minas Gerais? Aí depende de cada juiz entender que, né, é uma forma de se resolver um problema. Existe essa demanda. Existe a demanda. Aí cada juiz vai ter que ver a sua demanda, se tem, e o que ele propõe a fazer para que isso aconteça. Qual forma de mutirão que é mais viável de acordo com cada comarca, né? Cada comarca tem uma realidade diferente da outra. Então, a forma é diferente. E essa modalidade criminal no juizado especial, ela é mais recente. Ela está evoluindo, ela faz parte desse desafio que o juizado especial tem. Como é que ela está se enquadrando? Não, o juizado criminal ele veio junto com a Lei 9.099, né? Nós estamos, então assim, ele é junto acumulando essa experiência, mas está sempre se renovando também. Sempre, né? Porque a conciliação está sempre se renovando. Isso. Né? E essa reinvenção do juizado especial, por onde que ela está passando? Pela conciliação, mediação, justiça restaurativa, pelo diálogo.
Pelas formas alternativas, Alternativas. autocomposição, né? E diálogo, né? O importante é o diálogo, né, das partes. As partes aprenderem a dialogar para evitar problemas. E como é que a senhora avalia esse êxito, esse sucesso do juizado especial? Onde é que ele está? Na solução dos conflitos? As pessoas, me passam a impressão de que elas se sentem mais acolhidas pelo judiciário do que nas formas tradicionais, né? Sim, com certeza. No juizado especial nós podemos dar uma atenção maior para a vítima. Nós pensamos mais na vítima e também mais no autor, né? Não tratamos o processo como letra fria da lei, né? A gente entende que tem as partes, preocupa com elas e é o grande foco nosso, é a conciliação, é o acordo, é a conversa. Então, o modo de olhar o processo é diferente. E isso não afeta, assim, a eficiência do judiciário, Não. a segurança jurídica? De jeito nenhum. Né? Tem dado Nada. bons resultados? Tem, graças a Deus nós temos bons resultados no juizado criminal. Muito bem. E Minas é um pouco pioneira nisso, né? Porque em quase essas práticas de renovação, Minas está sempre na frente. Está sempre presente, né? na frente e presente. E quais são as últimas que a senhora pode citar para a gente aqui? Nós estamos agora voltando a trabalhar, né, ou aumentando o nosso trabalho com a justiça restaurativa. Né? A justiça restaurativa agora está ampliando bastante, né? Nós já temos um projeto piloto no juizado criminal aqui desde 2011, mas agora estamos incrementando e dando um maior gás para ela, digamos assim. Né? Não só para aqui no juizado criminal, mas o Tribunal de Justiça tem investido mais nisso. Muito bem. Doutora Flávia, vou fazer agora um intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente sobre os efeitos da tecnologia também, sobre o juizado especial e a experiência, né, o efeito dessas novas ferramentas como a justiça restaurativa, como é que isso funciona nessa prática no cotidiano do juizado especial, ok? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou inscreva-se no canal da Amages no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos falando sobre o primeiro mutirão do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belo Horizonte. A nossa entrevistada é a juíza Flávia Bicho de Moura, que é coordenadora dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Flávia, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dos efeitos da tecnologia sobre os juizados especiais. Tem ajudado? De que maneira isso pode aumentar essa eficiência, a celeridade que já é uma marca do juizado? Sim, a pandemia nos obrigou a pensar em formas diferentes, né, de atuação. E nós conseguimos, principalmente no juizado civil, que é em questão da matéria, né, nós temos a termação no juizado civil. Então, a termação hoje nós fazemos tanto virtualmente quanto presencialmente, as duas formas. E nós vimos que mesmo depois que, né, tudo começou a voltar a funcionar, o virtual continua existindo. Então, nós temos hoje uma média de 50% da nossa procura continua no virtual e outros 50% no presencial. Né? A pessoa escolhe como é a melhor forma, né, de procurar o juizado, tanto na termação do cível, por exemplo, também no atendimento às partes, lembrando que no juizado cível nós temos aqueles casos onde até 20 salários mínimos, a pessoa pode procurar o juizado, entrar com uma ação sem advogado. Então, a continuidade desse processo, né, ela vai ser intimada para juntar um documento ou qualquer coisa assim, Sim. ela vai ter que procurar o juizado. Então, nesse caso, nós atendemos essas partes, né, sem advogado também. Sempre tivemos um setor presencial para isso. E atualmente estamos atendendo tanto presencialmente quanto virtualmente. E continua na mesma proporção da termação. 50%, a média é 50% virtual e 50% no presencial. Sim, e essa termação como é que funciona? A pessoa não precisa nem sair de casa. Ela pode fazer, preencher um formulário, como é que é? Sim, no virtual ele entra no site do Tribunal de Justiça, na parte do juizado especial, e lá tem assim, a termação ou atendimento às partes. Você clica na termação, preenche um formulário. Esse formulário é encaminhado para o e-mail nosso, né, da termação, e nisso um atermador vai ligar para aquela pessoa num prazo aí de 3 dias úteis. Ele liga para começar o atendimento, para poder aí explicar qual é a documentação que precisa, né, como que vai fazer para mandar. Pode mandar tudo pelo WhatsApp, sem problema. Se não souber transformar em PDF, o próprio atermador transforma em PDF. Então não tem problema. É descomplicado. É descomplicado, simples. É simples. Só pode adiantar algum tipo de documentação que é necessária nessa atermação? Normalmente você precisa do documento pessoal, comprovante de endereço e os documentos relativos à demanda que você vai reclamar. E né? quais são essas demandas? Qualquer coisa eu posso reclamar, apresentar? Normalmente a competência do juizado especial civil,
Eles são até, no caso, sem advogado, até 20 salários mínimos é o valor que você vai pleitear, né? E muito comum é o consumidor, né? A questão de consumidor é o mais gritante. Problema de telefonia, você tem um problema que você comprou um produto qualquer e está com defeito, ou não entregou, né? Problema de passagem de avião. Cobrança indevida, questão aérea, questão de pacote turístico, né? Plano de saúde, tudo isso. E tem o juizado da Fazenda, né? Que também tem a mesma norma, né? E aí, quando você vai discutir também com a Fazenda, problema com Detran, questão de saúde, órgãos públicos, energia elétrica, água. Sim, isso ou é no juizado civil ou na Fazenda. O própria termação vai explicar em qual que é, se é sociedade de economia mista, como é que é, mas a própria termadora explica onde que vai entrar. Quem vai procurar não precisa de saber. E essa inovação tecnológica, ela veio para ficar, apesar, né, com ou sem pandemia. Sim, não vai, já tá claro que não vai acabar. Entendi. Agora, você falou no bloco anterior sobre a modalidade da justiça restaurativa, né? Aí, no caso, é criminal, nós voltamos para o assunto criminal, né? Como é que ela envolve as pessoas? Ela busca o que exatamente? Restaurar o que exatamente? Os laços, né? Mas a questão é a seguinte, a justiça restaurativa, ela tem uma vantagem, dependendo do caso, é lógico que tudo tem que ser aplicado para o caso concreto. Mas quando a gente fala de conciliação e mediação, nós falamos de problemas vítima-ofensor, ou seja, eu tive um problema com fulano, eu tive um problema com você. Aí nós dois vamos resolver aqueles problemas com a ajuda de terceiros, mas a resolução fica entre nós dois, né? O acordo vai ficar entre nós dois. Na justiça restaurativa eu posso trazer terceiros que podem ajudar nesse acordo. É a grande vantagem. Então, por exemplo, um caso clássico de justiça restaurativa do juizado especial criminal. Um idoso tem vários filhos, um só que toma conta. Alguém denuncia que esse idoso estaria com maus tratos, está sofrendo maus tratos. Abandono, o que for. Em tese, naquela ação vai constar o nome do primeiro, de quem toma conta do idoso. Mas os outros filhos também têm a mesma responsabilidade. Então, na justiça restaurativa, eu trago os outros filhos para resolver o problema daquele idoso. E não só a pessoa que foi apontada como aquela que maltratou o idoso. Mas a questão não é buscar o culpado, é buscar uma solução para essa convivência que vai continuar acontecendo. Que vai continuar. Né? Então, a gente sempre tenta com a justiça restaurativa justamente isso. Que as pessoas entendam que aconteceu o problema, admitam que o problema houve, né? Que teve condutas erradas nesse relacionamento, mas que nós vamos tentar melhorar dali para frente. Mas é necessário, então, que essas partes envolvidas nesse conflito, elas têm que ter um tipo de relacionamento. Família, vizinhança, por aí? Sim, tem trabalho, no trabalho também pode acontecer? Pode acontecer, né? Pode acontecer em qualquer relação, e a justiça restaurativa vai estar presente quando a sociedade, que a gente fala, quando outras pessoas puderem ajudar a solução daquele conflito. Uhum. E não apenas os dois. Casos de assédio, por exemplo? Aí vai ter que ir na casa a casa. Se é um caso específico de uma pessoa que não ou você pode chamar terceiros para ajudar a solução do conflito. Entendi. A justiça restaurativa está no mesmo campo da mediação, da conciliação? Sim, ela é a mesmo gênero, digamos assim, espécies diferentes. A inspiração é a mesma, né? Agora, então, na questão da termação que a senhora falou, que simplificando, né, para todo mundo, para o judiciário, também para o cidadão que recorre, quer fazer justiça, buscar seus direitos, né? Isso tem vantagens dos dois lados, quer dizer, vantagens e desvantagens no caso de fazer essa termação de maneira tão remota, tão se distanciar, isso ajuda, consegue dar eficiência? Tá, consegue, né? Hoje a gente vê que a gente trabalha, né, em várias searas, a gente já tem um aplicativo, você já faz tudo virtualmente, né? Então, quem gosta dessa parte do virtual, que evita que você tenha que se deslocar até o local, esperar ser atendido, né? Porque sempre que você chega tem uma fila, tem alguma coisa, né? Pode fazer de casa mesmo, então ela acompanha de casa, também. Né? A pessoa vai te ligar, naquela hora você vai estar conversando só com ela, você vai estar em casa, você pode estar no trabalho, você pode estar no carro, você pode estar onde você quiser, você pode dar andamento àquela ação, né? E não necessariamente perder um determinado tempo
exclusivo para Para ir isso. até o prédio físico, né, Isso, da unidade jurisdicional. Mas aí nós vamos entrar naquele negócio. Cada um tem uma preferência, né? Nós temos que também entender que tem pessoas que preferem o presencial. Sentir a parte, né? E que não tem afinidade com a tecnologia, né? Acho que mais é afinidade com a tecnologia. Sim, sim. E isso, por outro lado, os servidores também e os operadores de direito também podem fazer de maneira home office, acompanhar isso aí? Existe essa... Aí o que a gente consegue fazer lá é que a gente consegue dividir entre os nossos servidores, né, estagiários, atermadores, tudo, e atendimento, que alguns possam ficar em casa e outros no juizado. A gente faz um rodízio, né? Ainda lembrando que nós ainda estamos na pandemia, né? Quanto menos aglomeração, melhor. Então a gente consegue separar também essa questão. E essa novidade veio para ficar, como a senhora disse, então após o fim dessa pandemia também teremos recorrer a esse tipo de expediente, né? As audiências, por exemplo, preliminares do juizado civil, elas hoje ainda acontecem 100% no virtual. Entendi. Agora, a atermação chegou, eu lembro que sim, eu li alguma coisa a respeito disso, que havia uma pré-atermação. Foi feito um piloto para chegar a esses resultados? Não, a gente não é bem uma pré-atermação, né? Porque você conversa, você mostra para a pessoa o que ela está reclamando, né? O que a gente pode oferecer é um pré-processual, né? A pessoa vai reclamar, eu quero reclamar contra uma determinada empresa, né? Porque aconteceu isso e isso. Aí, em alguns casos, nós temos, né, possibilidade de encaminhar essa pessoa diretamente para essa empresa ou alertar aquela pessoa que ela pode usar o site do consumidor.gov.br para reclamar contra aquela empresa antes de entrar na justiça. Porque muitas vezes resolve, né? A gente incentiva muito que a pessoa, antes de procurar a justiça, procure o pré-processual que a gente fala, que é ou o pré-processual, o que nós temos hoje aqui na nossa atermação, ou através do consumidor.gov.br, que o número de acordos é muito grande. Mas a empresa tem que estar cadastrada lá também. Sim, mas o número de empresas cadastradas é imenso. Interessa ela também essa solução? Interessa, mais fácil, com certeza. Né? Mais rápido, até para a imagem. E é ligado diretamente ao Ministério da Justiça, esse site. Entendi. Doutora Flávia, ainda sobre a atermação, se a pessoa está no interior, por exemplo, nos ouvindo agora, se não houver lá na comarca dela esse expediente, esse formulário, ela pode ter uma outra solução, um outro caminho digital, remoto para resolver, encaminhar? Hoje todas as comarcas estão com a atermação digital. Entendi. Na hora que você vai entrar no site do tribunal, você vai escolher a comarca para depois fazer a atermação. Todos eles têm, todas as comarcas têm a... Entendi. Muito bem. Como a gente faz aqui com todos os nossos entrevistados, eu gostaria de ouvir a indicação de direito que você tem para a nossa audiência. Por favor, qual que é? Continuando o assunto que a gente gosta, né, que é mediação, conciliação, né, e o tanto que as pessoas estão, né, que é falta de conversa, falta de diálogo está cada dia maior, né, eu gosto muito de indicar isso, que é a comunicação não violenta, né, que é a base disso tudo, né, do Marshall Rosenberg, que nos ensina a fazer realmente a conversar, a dialogar de uma forma não violenta, né, de uma forma que você possa conseguir, no final, um acordo, uma conversa mais tranquila, né, e não que chegue, né, que essa conversa chegue não, como é que fala? Em tons, né? Ou uma coisa assim que não... Impositivo. Uma forma de falar. Aqui ele nos ensina a forma de conversar. E a gente vê o tanto que você mudando a sua forma de falar de uma mesma coisa, altera o resultado final. Uma boa indicação, com certeza. E essa prática aí de comunicação não violenta é o mesmo que se faz, por exemplo, nessas audiências de conciliação. Nós utilizamos ela. Evitamos que o Estado interfira naquela solução daquele conflito para que as partes possam encontrar esse caminho. E arbitrando ali essas violências que estão aí é uma técnica, né? É uma técnica de você tentar a conciliação. É mostrar que você pode falar a mesma coisa de várias formas diferentes, ofendendo ou não a pessoa. Né? Eu posso falar com você, conversar sobre um problema gravíssimo, sem te ofender. Mas para isso eu tenho que usar isso aqui. Só pode dar um exemplo para a gente? Localizar no conflito, né? Familiar, por exemplo, né? Eu posso, por exemplo, falar com você que você é uma pessoa bagunceira. Ou posso falar que, hoje você não arrumou aqui direito. Entendeu? Hoje não está bem arrumado. Você viu como é que eu posso te ofender ou não ofender? Entendi. E falar a mesma coisa que o lugar está bagunçado? Identificar o problema sem
caracterizar a pessoa, né? Quer dizer, o lugar está bagunçado. Eu não estou falando que você é bagunceiro. Hoje, aqui está meio bagunçado. Vamos tentar arrumar? Agora você é um bagunceiro, você não arruma nada. Aí a coisa realmente já, Né? já vira pessoal, Vira pessoal. Então, é Tudo se bem. tirar da pessoalidade e deixar no fato. Muito bom. Bom, eu conversei aqui com a juíza Flávia Bichal de Moura, que é coordenadora dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte, e falamos aí sobre vários temas, entre eles o primeiro mutirão do Juizado Especial Criminal, que será realizado em Belo Horizonte aí no mês de junho. Doutora Flávia, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço sempre, né, o convite e estou sempre à disposição. Muito Obrigada. obrigado, foi um prazer. E se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da AMAS no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.